Eu peço a licença que nós temos agora um trecho da fala de Sérgio Moro. Vamos acompanhar. Com as férias, e não existe essa hipótese. Não existe essa hipótese. E o presidente foi confrontado diversas vezes e não assumiu a responsabilidade por fake news. Teve a pachorra de dizer que ele não assistia o programa eleitoral, não tinha responsabilidade nenhuma. Ofendeu o brasileiro dizendo que ele não tinha tempo de assistir programa eleitoral, sugerindo que o brasileiro está perdendo tempo a assistir programa eleitoral. Agora, em relação ao que foi dito aqui pelo Geraldo Alckmin, esse governo, eu era ministro da Justiça, transferiu as lideranças do PCC, as 20 principais lideranças do PCC, em 2 meses de governo. Isso foi em fevereiro de 2019. Algo que deveria ter sido feito em 2006, pelo governo Alckmin e pelo governo Lula, depois dos atentados terroristas que o PCC perpetrou em São Paulo e que vitimaram no mínimo 59 policiais. E se acovardaram. A grande verdade é essa: cederam aos atos terroristas do PCC e não tiveram a coragem de fazer a transferência das lideranças do PCC. Isso em 2006. E se omitiram, vou chegar lá, e se omitiram por 20, foi feito em 2019, né? Se omitiram por 13 anos o governo do PT, do Lula, da Dilma, e o governo do Alckmin, que depois foi governador de novo, não teve a coragem de mexer com o PCC. E é importante na política criminal o isolamento das lideranças criminosas. E é importante mandar uma mensagem: não se negocia com criminoso, não se negocia com terrorista. O governo adotou uma política séria de segurança que levou à redução da criminalidade. Também foi perguntado ao Lula por que os assassinatos no governo do PT passaram de 2002, de 51 assassinatos por ano, para mais de 65 mil assassinatos em 2016, o último ano do governo do PT. Enquanto que neste governo, e aqui eu fazia parte, em 2019, os assassinatos já no primeiro ano da gestão caíram 22% para 45 mil. Sobre o episódio que o Geraldo Alckmin falou, de fato, nós planejamos a transferência das lideranças do PCC. Isso teve o assentimento do presidente Bolsonaro. Antes, quando estava marcado, 2 dias antes, o presidente externou preocupação e pensou até em cancelar a operação, mas o fato é que não cancelou. E se houve algum ali receio de fazer essa transferência... Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná e também ex-ministro da Justiça, concedendo entrevista coletiva ao lado do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Agora eu peço análise da Amanda Klein em relação ao que disse Jair Bolsonaro no início da coletiva, porque apesar de todas as críticas, ele elogiou o debate, falou sobre a liberdade que os dois tiveram, que acha que foi possível apresentar parte do plano de governo, e também queria sua avaliação sobre essas falas de Sérgio Moro, porque em alguns momentos as questões ligadas à segurança pública foram debatidas pelos dois candidatos. E o ataque do PCC nos anos 2000 parece que ganhou uma cor especial justamente porque Jair Bolsonaro criticou Lula e Geraldo Alckmin por não terem feito a transferência dos líderes das organizações criminosas, algo que ele enalteceu, coisa feita pela sua gestão. Queria a sua avaliação, Amanda. Bom, primeiro, Daniel, muito hipócrita ver Moro ao lado de Jair Bolsonaro. Todo mundo sabe que há 2 anos Moro deixou o governo Jair Bolsonaro atirando, acusando o presidente. Isso, inclusive, deu origem a um inquérito sobre interferência na Polícia Federal. Foi disso que ele acusou o presidente Bolsonaro, de querer nomear superintendente e o diretor-geral da Polícia Federal para que a sua família e os seus amigos não fossem investigados. Em linhas gerais, em suma, foi exatamente isso que fez Moro. E esse inquérito durou mais de 1 ano, até não dar em nada, até ser arquivado. Moro tentou ser candidato a presidente da República, primeiro pelo Podemos, depois pelo União Brasil, não conseguiu, foi candidato ao Senado,
no primeiro turno já começou a se reaproximar de Jair Bolsonaro e declarou apoio, porque sabia que isso era importante para ser eleito senador do Paraná, e no segundo turno houve essa aproximação imediata entre os dois, porque ele passou a servir também a campanha de Bolsonaro para tentar resgatar aqueles lavajatistas que votaram em Bolsonaro em 2018 e depois o abandonaram. Entrevistamos o Sérgio Moro essa semana no Jornal da Manhã e eu lhe fiz a pergunta lembrando de declarações bastante críticas, duras, que ele fez ao presidente Bolsonaro ao longo desses 2 anos em que eles ficaram afastados, antes de voltarem às boas, como essa cena como essa cena mostra. Uma das críticas foi o seguinte, um tweet do Sérgio Moro: vai abrir as contas dos gabinetes e das rachadinhas Bolsonaro? Ou seja, ele acusa o Bolsonaro de corrupção nesse tweet. Depois ele diz, Bolsonaro poderia decretar sigilo de 100 anos sobre os tweets dele. Critica a visita de Bolsonaro à Rússia. Um trapalhão no Kremlin é o título do tweet, a primeira frase. Bolsonaro tem incrível capacidade de estar no lugar errado na hora errada. Ou seja, essa aliança não faz o mínimo sentido. É uma aliança que aconteceu em 2018, que depois ela foi desmanchada e ela só foi retomada agora por interesses mútuos, né, por interesses dos dois. Então, quando eles criticam o Alckmin, por exemplo, o Moro fala do Alckmin, fala da aproximação do Alckmin do PT, a gente pode dizer exatamente a mesma coisa sobre Bolsonaro e Sérgio Moro. Agora, o nosso repórter Rodrigo Viga fez a melhor pergunta de todo esse debate. Ele questionou o presidente Bolsonaro, afinal de contas, de onde sairão os recursos, R$ 1.400? Se você diz que tem responsabilidade fiscal, né, em outras palavras, traduzindo em miúdos, se o seu governo se compromete com a responsabilidade fiscal e vai respeitar o teto de gastos, de onde virão os recursos? E o Bolsonaro tergiversa, porque obviamente ele não tem a resposta. Aí ele diz o seguinte, eu dei a receita, quem vai fazer o bolo é o Paulo Guedes, do mesmo lugar de onde saiu o auxílio emergencial e depois o Auxílio Brasil de R$ 600. Ora, no auxílio emergencial ele foi aprovado ao longo da pandemia e para isso se criou um orçamento paralelo, um orçamento que não estava sujeito ao teto de gastos justamente pelo momento de exceção, de pandemia que vivia o Brasil e o resto do mundo. E o Auxílio Brasil, de R$ 400 para R$ 600, foi aprovado depois de mais um furo, mais um de muitos furos no teto de gastos. Afinal de contas, o que o Bolsonaro está se comprometendo? Porque hoje o salário mínimo é de R$ 1.212 para R$ 1.400, tem um aumento em média de 15%. Se a inflação no ano que vem vai ser em torno de 5%, 6%, ele está prometendo um aumento real, ou seja, acima da inflação de 10%. É muito alto. Isso, a gente tem que fazer as contas, os economistas estão aí para isso. Certamente terá um impacto imenso sobre as contas públicas. Ou bem ele é um candidato liberal, que é comprometido com a responsabilidade fiscal e o teto de gastos, ou bem ele é um candidato que se compromete com o aumento, com maiores gastos públicos. Eu acho que isso teria um efeito enorme sobre o mercado se a eleição não fosse domingo. Não vai nem ter tempo do mercado repercutir isso, porque no domingo a gente já saberá quem será o próximo presidente do Brasil, se será o presidente Bolsonaro reeleito ou então se será o petista Luiz Inácio Lula da Silva. E queria comentar mais uma derrapada, um deslize do presidente ao final do debate, quando ele está naquele 1 minuto e meio que tem de resposta. A gente já estava no ar, mas eu vi aqui nas redes sociais os trechos que já estão viralizando, que ele fala que está aqui, peço o seu voto para deputado federal, e depois ele imediatamente se corrige e fala para presidente da República. Lógico que isso é uma escorregada que será muito explorada pelas redes.